Quais são os mandamentos de Deus? Leiamos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versos 12. E o dragão se irou contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versos 17. Esses versículos são usados pelos adventistas para dizer que são a única igreja verdadeira, a igreja remanescente, por guardar os mandamentos. Na verdade, o sábado, já que os adventistas sabem que o evangélico verdadeiro guarda os mandamentos de Deus. Ensinam que João se refere aos 10 mandamentos. Mandamentos significa ensinamentos, instruções. Esta palavra é usada sempre nos escritos de João quando ele está se referindo às instruções dos ensinamentos de Cristo. Vejamos um exemplo. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 3, versos 22 a 24. É bem claro o mandamento de Deus: crer no nome de seu Filho Jesus Cristo, ou seja, crer em tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus veio cumprir os mandamentos do Pai. Nós guardamos os mandamentos do Filho, pois essa é a vontade do Pai. Vejamos. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Mateus capítulo 17, versos 5. O termo mandamentos de Deus, usado por João, não se refere especificamente ao Decálogo. Vejamos outro texto usado pelos adventistas. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João, capítulo 2, versos 7. Aqui os adventistas insinuam que João se referia aos mandamentos dados no Sinai, na antiga aliança. Mas será? Vejamos o contexto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, versos 1 a 4. Perceba que João se refere a Jesus, o nosso advogado. Refere-se aos seus ensinamentos, dados desde o princípio, e não aos mandamentos dados por intermédio de Moisés no Monte Sinai. João se refere aos mandamentos da nova aliança, e Jesus e nenhum dos apóstolos, em nenhum lugar do Novo Testamento, ordenou a guarda do sábado. No Novo Testamento, o termo lei, no original, é nomos. É usado para se referir a todo o sistema da lei mosaica, que foi abolido por Cristo.
conforme Gálatas capítulo 3, versos 23 e 24, e Romanos capítulo 7, versos 4 e 6. Como também é usado para se referir à lei de Cristo, como em 1 Coríntios capítulo 19, versos 21, e Romanos capítulo 13, versos 10. O termo mandamento, no original, é entolen. É usado para se referir aos mandamentos de Cristo, como em João capítulo 14, versos 15 e 21, João capítulo 15, versos 10 e 1 João capítulo 2, versos 4, e João capítulo 3, versos 22 e 24. Como também é usado para se referir aos mandamentos da lei de Moisés, como em Efésios capítulo 2, versos 15, Lucas capítulo 23, versos 56, Mateus capítulo 22, versos 36 e Mateus capítulo 5, versos 19. Então, o termo mandamentos pode se referir aos da lei do Antigo Testamento como aos mandamentos de Cristo. O contexto é que vai definir se são os mandamentos da lei ou os mandamentos de Cristo. Por que a interpretação adventista não se sustenta? João escreveu um dos 4 evangelhos e 3 cartas, e sempre que usou o termo mandamentos, sempre se referiu aos mandamentos do Senhor Jesus. Consequentemente, no Apocalipse, escrito também por ele, só poderia estar se referindo aos mesmos mandamentos. O problema dos adventistas é que, na ânsia em salvar a guarda do sábado, toda vez que veem mandamentos, associam logo aos 10 mandamentos. E não é assim. Mandamentos não significa especificamente o Decálogo. Além disso, o Novo Testamento não nos ensina a termos o Decálogo como regra de vida. Vejamos o que Paulo diz sobre o ministério do Decálogo, que representava toda a lei do Antigo Testamento. Leiamos: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 2 Coríntios capítulo 3, versos 6, 7 e 11. Portanto, a nossa referência, o nosso parâmetro na nova aliança, não são as tábuas de pedra, e sim a cruz, e sim Jesus. Estamos em uma nova aliança, que inclui muitas regras morais de condutas, mas exclui a guarda do sábado e outros rituais judaicos. Usar Apocalipse 12, versos 17 e Apocalipse 14, versos 12, para se intitular a Igreja Verdadeira, por guardar os mandamentos, é mais uma das falácias ensinadas no Adventismo.